Paz, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continuando nosso estudo sobre profetismo bíblico, chegamos à nossa lição de número 10, o profetismo como gênero literário. O nosso texto áureo encontra-se em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, que diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Graças a Deus pelas escolas de profetas e pelos filhos dos profetas, como eram chamados os seus discípulos. Normalmente, foram esses homens, os seguidores dos profetas, que consignaram por escrito as mensagens que eles pregavam. E como era um senso comum, que essas mensagens eram inspiradas por Deus, esses escritos foram cuidadosamente preservados pela comunidade judaica. E mais tarde, reunidos no cânon sagrado. Então, é graças a esse trabalho e a esse cuidado que séculos depois podemos ser alcançados pelas palavras que estes santos homens ministraram da parte de Deus. A Bíblia hebraica corresponde ao nosso Antigo Testamento e recebe o nome de Tanakh, que é um acrônico formado pelo nome de suas três partes. A Torá, que é o nosso Pentateuco, a segunda parte chamada Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os chamados escritos. A contração dessas três palavras, Torá, Neviim e Ketuvim, formam Tanakh. Os livros proféticos, ou Neviim. Já vimos na lição 4 que livros proféticos são organizados em profetas anteriores e profetas posteriores na Bíblia hebraica. Profetas anteriores são os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. E profetas posteriores, Jeremias, Isaías, Ezequiel e os profetas menores. É consenso entre os estudiosos que, na maioria dos casos, decorria um tempo entre a mensagem pregada e sua escrita. Afinal de contas, o trabalho de escrever exige concentração e afastamento do público. E esse não era o estilo de vida da maioria dos profetas. Mas isso não desmerece em nada os escritos proféticos, porque o Espírito de Deus que inspirou a mensagem pregada também atuou na primeira consignação por escrito, assim como conduziu os manuscritos futuros. Mas por que consignar por escrito as profecias? Podemos alegar alguns motivos. Pode ser por causa do valor que os israelitas atribuíam ao conteúdo profético. Tem um ditado que diz que as palavras o vento leva. O registro impediria que algo tão importante se perdesse. A forma escrita servia para provar no futuro que aquelas profecias eram verdadeiras. Outro motivo seria porque esses escritos representavam autos de um processo legal e, como tal, tinham que estar registrados. Contudo, independente do motivo, Deus direcionou seus profetas e os discípulos desses profetas a escreverem as mensagens que recebiam. Um cuidado divino para com as gerações futuras de judeus e não judeus. E em pleno século XXI, ainda podemos ser impactados e transformados por mensagens proféticas pregadas séculos antes de Cristo, porque suas vozes ainda ecoam através dos seus escritos. Essa expressão, assim diz o Senhor, muito presente nos escritos proféticos, na verdade ela vem do meio diplomático. Era assim que os embaixadores ou os arautos falavam em nome de uma autoridade que eles representavam. Assim diz o rei fulano de tal, e entregavam o seu recado. Expressões assim, muito comuns à época, são chamadas de ditos do mensageiro. Visavam deixar claro que as palavras não eram do mensageiro, mas da pessoa a quem ele representava. Os profetas, portanto, ao usarem a expressão assim diz o Senhor,
eles estavam dizendo que eles eram apenas arautos e que as palavras que vinham em seguida não eram as palavras deles, mas as palavras do Senhor. As mensagens poderiam ser oráculos de julgamento, oráculos de amor e de esperança, ou oráculos de salvação e de encorajamento. Vejamos primeiro oráculos de julgamento. Nesse tipo de texto, o profeta é uma espécie de promotor de acusação. Ele declara a lei, declara a transgressão à lei e, em seguida, prolata a sentença sobre o acusado. 2.2. Oráculos de amor e esperança. Nem só de sentença vive o profeta, graças a Deus. O profeta Oséias apresenta Deus em seu livro, ora como um pai, ora como um esposo. Para Oséias, Deus ama seu povo como um pai ama seu filho. Deus é um marido que espera que sua esposa se arrependa de seus pecados e se volte para ele. Uma mensagem de esperança e de amor. E no subtópico 2.3, eu trato também dos oráculos de salvação e encorajamento, que eram mensagens ministradas em tempos de crise. Por exemplo, Jeremias 29, do 10 ao 14. Quando o povo se encontrava cativo na Babilônia, e o profeta escreve: passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Além dos ditos do mensageiro, do gênero literário retirado da esfera judicial, percebe-se nos escritos proféticos outros estilos, como parábolas. Temos um exemplo no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do 1 ao 7, quando o profeta Natã vai repreender Davi pelo seu pecado. E ele o faz utilizando-se de uma parábola. Ele conta a história de dois homens que tinham ovelhas, e, claro, isso chamou a atenção de Davi, que era um ex-pastor. E o envolveu de tal forma que o rei nem percebeu que ele era o injusto da história que estava sendo contada. Deus ordena ao profeta Ezequiel, um outro exemplo: filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Isso está lá em Ezequiel 17:2. Jesus também usava bastante essa forma de comunicação, parábolas. Também podemos ver canções sendo utilizadas como literatura profética. Isaías 12, Abacuque capítulo 3, são textos que são verdadeiros salmos. Temos ainda os lamentos, que são aqueles textos que começam com ai, ai de fulano, ai de Beltrano, ai da cidade tal. Essa palavra tão curtinha é uma expressão de dor, de tristeza, de angústia, que remetia a um cortejo fúnebre, um lamento. E, por fim, subtópico 3.4, as poesias, que se caracterizam pela linguagem figurada. Miqueias capítulo 4, 1, versículo 1 diz: acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. Claro que isso não é uma profecia literal. Chegamos ao fim da lição 10, profetismo como estilo literário. Conscientes de que não fomos além dos artelhos nesse assunto. Haveria diversos outros estilos literários a serem estudados aqui, mas o aprofundamento fica por sua conta. Espero que pelo menos você tenha sido despertado a prosseguir estudando o assunto. Boa semana, profeta. Boa semana, profetisa. Que Deus te abençoe.